Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da prova pericial. Nós estamos tratando mais especificamente da figura do perito. Vamos concluir hoje o estudo do perito, analisando as hipóteses de substituição do perito, que essencialmente estão no artigo 468. Como os senhores já perceberam, nós estamos tratando no procedimento comum da tutela cognitiva da fase instrutória, da extensa fase instrutória. Nós já analisamos a teoria geral das provas com uma infinidade de vídeos. Nós também já analisamos diversas provas em espécie, como a ata notarial, a ata notarial, o depoimento pessoal, a exibição de documento ou coisa, a prova documental, a prova testemunhal. Estamos agora falando da prova pericial, analisando o perito, como lhes disse. Ok? Então vamos tratar, senhores, sem maiores delongas, sobre a substituição do perito. Percebam que a matéria vem regulada no artigo 468 do CPC. O perito pode ser substituído quando? Ele traz ali duas hipóteses, nós veremos que há ainda uma terceira hipótese, vamos ver uma por uma. Artigo 468, inciso 1º. O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Ora, a prova pericial, como nós já vimos, ela decorre justamente da necessidade de, para a comprovação de um certo fato, você se utilizar de conhecimentos técnicos especializados que o juiz não o detém. O juiz tem um conhecimento técnico especializado quanto ao direito. O juiz pode se utilizar de conhecimentos gerais sobre o que ordinariamente acontece e ainda conhecimentos técnicos simples. Nós falamos sobre isso aqui, como o ar-condicionado que resfria o ar e gela o ambiente, o micro-ondas que aquece os alimentos. Esses conhecimentos técnicos simples. Agora, o conhecimento técnico mais especializado e mais aprofundado, que o juiz não detenha, ele nomeia justamente um profissional especializado, um expert no assunto, para que auxilie o juízo, o perito é um auxiliar do juízo, e com isso contribua, portanto, com o exercício da função jurisdicional. É assim que o 465 prevê, na primeira parte, na parte inicial, que o juiz nomeia perito especializado no objeto da perícia. Em igual sentido, o artigo 156, que está lá no capítulo do Código sobre os auxiliares do juízo, na seção 2ª, falando especificamente do perito, percebam que ele prevê o 156 que o juiz será assistido por perito, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E o parágrafo 1º do 156 prevê que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos no cadastro mantido pelo tribunal. Nós já falamos sobre esse cadastro. Agora, se a prova pericial depende de conhecimento especializado, se o perito, como nós já vimos, ele é um profissional que detém conhecimentos especializados e o profissional eventualmente nomeado não detém esse conhecimento especializado, a solução não me parece outra a não ser justamente quando faltar conhecimento técnico, você substituir o perito. A primeira hipótese é essa. O perito é substituído quando lhe falta conhecimento técnico ou científico para atender a perícia, o objeto da perícia que lhe foi solicitado. Ok? Bom, no 468, inciso 2º, nós temos a hipótese de substituição do perito quando ele, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinalado, no prazo fixado pelo juiz. Esse prazo é determinado pelo juízo. Ainda quando nós temos a figura do perito consensual, nomeado em consenso pelas partes, artigo 471, nós vimos, consta lá do parágrafo 2º do 471, que o prazo é fixado pelo juízo. Ok? Então, o prazo para a entrega do laudo é fixado pelo juiz e o perito deve observar. Tanto é assim que a segunda parte do 465, ainda agora nós vimos a primeira parte do 465. Está aqui. Primeira parte do 465, a nomeação do perito como profissional que detém conhecimento especializado no objeto da perícia.
Agora, na segunda parte do 465, nós vemos que o juiz vai fixar de imediato o prazo para a entrega do laudo. E o perito deve observar o prazo para a entrega do laudo. O 476 vai nos dizer que o perito pode, havendo motivo que justifique, ele pode pedir ao juiz a prorrogação do prazo. Veja, se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo fixado pelo juiz, o juiz poderá conceder, por uma vez, uma prorrogação do prazo, pela metade do prazo originalmente fixado. Então veja que um perito diligente que não está conseguindo cumprir os trabalhos no prazo fixado inicialmente pelo juiz, basta pedir a prorrogação, artigo 476. Agora, se ele podendo pedir a prorrogação não o faz e não entrega o laudo no prazo, aí não há justificativa. O caso é de substituição, efetivamente. Percebam, então, que o 468 prevê que quando, é essa parte aqui que eu quero, quando sem motivo legítimo o perito deixa de cumprir o encargo no prazo que foi assinalado, ele será substituído. Aqui me parece que o principal é o descumprimento sem motivo legítimo, né? Havendo motivo legítimo, nós já vimos que pode até ser prorrogado o prazo. Ok? Os parágrafos do artigo 468 complementam essa hipótese aí de descumprimento do prazo pelo perito. Nós já vimos que a consequência é a substituição do perito, mas tem mais coisa. Então veja, no caso previsto no inciso 2º, descumprimento no prazo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, ao órgão de classe, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso que vai ensejar o processo. O perito substituído, além de poder responder por uma multa, tá, e responder lá perante o seu órgão de classe, o juiz vai comunicar, o perito substituído deve restituir, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Vejam então a consequência. O perito substituído deve restituir o que ele já recebeu. Nós vimos que o juiz pode determinar um pagamento antecipado de 50% dos honorários estabelecidos. Parágrafo 3º, para concluir. Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2º, e nós falamos ainda agora, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito nos próprios autos, né? Cumprimento de sentença na forma do artigo 513 e seguinte, com fundamento na decisão que determinou a devolução do numerário. Essa decisão será, portanto, um título executivo judicial, nos termos lá do artigo 515 do CPC. Então essas são as duas hipóteses de substituição do perito prevista no artigo 468. O perito ele pode ser substituído de acordo com o 468, quando falta conhecimento técnico ao perito e aí não faz sentido prosseguir com aquele perito, ou quando o perito descumpre o prazo fixado originalmente pelo juízo sem justo motivo. Agora, não esqueçamos que o 467, que nós já estudamos, prevê que o perito pode escusar, ele pode recusar o encargo, ou o perito pode ser recusado mediante alegação das partes por impedimento ou suspeição. Nós vimos que o 148, parágrafo 2º, determina aplicar-se aos auxiliares do juízo, dentre os quais o perito, as hipóteses de impedimento e suspeição que o 144 e 145 estabelecem para o juiz. Então, as hipóteses de impedimento e suspeição que o Código trata para o juiz também são aplicáveis aos auxiliares da justiça, dentre os quais o perito. O perito pode recusar o encargo, escusar, ou o perito pode ser recusado pelas partes. As partes são intimadas para manifestação quanto à nomeação do perito. E aí qual é a consequência? Quando se reconhece o impedimento ou suspeição do perito, o que acontece na prática? Parágrafo único do 467. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito, o que não é outra coisa senão substituição do perito. O perito anteriormente nomeado vai ser destituído e vai se nomear outro perito em substituição àquele por conta do impedimento ou suspeição. Então são 3 as hipóteses de substituição do perito. 468, inciso 1º, falta de conhecimento especializado. 468, inciso 2º, descumprimento do prazo de modo injustificado.
467, parágrafo único, substituição por conta de impedimento ou suspeição, ok? Então, senhores, era isso que eu queria falar com os senhores em conclusão do estudo da figura do perito em si. Nós vimos hoje as hipóteses de substituição do perito. A partir do próximo vídeo, em continuidade ao estudo da prova pericial, nós vamos tratar do procedimento da produção da prova pericial em juízo. Ok? Vamos ficando por aqui então, senhores. Fiquem todos com Deus e até a próxima.